ah, no Salmo 116, do qual eu quero extrair para a leitura os versos 12 a 14. Numa breve meditação, eu quero convidar-vos a pensar no tema resoluções de um coração grato. Eu entendo que fim de ano é mais um contexto importante para que a igreja fale de gratidão ao Senhor. Os crentes precisam reconhecer que tudo o que são, tudo o que têm, tudo o que vivenciaram neste ano é produto da bondade do Senhor. Por isso eu quero convidar os irmãos a pensarem nesse tema, decisões ou resoluções de um coração grato ao Senhor. Esse é um conhecido texto que nos diz assim: a partir do verso 12. Que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo. Seja qual for o seu histórico em 2023, esse moribundo que já está com a morte decretada para daqui a 3 dias, você deve hoje agradecer ao Senhor. Sejam quais forem as experiências que vêm à sua memória agora, acerca deste ano, ainda que amargas, você deve agradecer ao Senhor. Os Salmos 113 a 118 eram salmos entoados normalmente durante a Páscoa para expressar gratidão ao Senhor pelo livramento operado na história de Israel. Esse salmo, o 116, portanto, é um salmo que Deus dá ao seu servo para que, em meio à recordação da história do seu povo, fossem identificados os momentos de livramento do Senhor, respondidos agora com gratidão a Deus pelo povo do Senhor. O salmista está rendendo graças a Deus também por um grande livramento que o Senhor operou em sua vida. Ele não diz ao certo o que aconteceu, mas pode ter sido uma enfermidade, pode ter sido um inimigo declarado, um homem, pode ter sido um outro evento que lhe causou grande aflição. Ele fala sobre isso no verso 3. Observem, irmãos, aquilo que está no verso 3. Salmo 116, verso 3. Laços de morte me cercaram, e angústias do inferno se apoderaram de mim. Caí em tribulação e tristeza. Então invoquei o nome do Senhor. Ó Senhor, livra-me a alma. Ele continua descrevendo aquilo que lhe aconteceu no verso 6. O Senhor vela pelos simples. Achava-me prostrado e ele me salvou. Ele ainda no verso 8 diz: pois livraste da morte a minha alma, das lágrimas os meus olhos, da queda dos meus pés. Então, irmãos, enquanto agradece a Deus por tudo que aconteceu na história de Israel, pensa o salmista também em sua história de vida. Esse salmo, portanto, é um louvor efusivo. É repetida essa estrofe de gratidão. Vejam se os versos 12 a 14 não estão repetidos nos versos 17 a 19. Talvez você não tenha percebido. É tão grande a gratidão do salmista que no verso 17 ele prossegue dizendo: oferecer-te-ei sacrifícios de ações de graças e invocarei o nome do Senhor. Cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo, nos átrios da casa do Senhor, no meio de ti, ó Jerusalém, aleluia. Por 2 vezes
fala das suas decisões, das suas resoluções, que são consequências de um coração cheio de gratidão, de alguém que olhou para a sua história e disse: o inimigo me cercou, a aflição se apoderou de mim, clamei ao Senhor e Ele teve misericórdia de mim. O Senhor enxugou as lágrimas dos meus olhos, firmou os meus pés para que eu não caísse e manteve a minha alma em vida. Meus irmãos, o salmista sabe, ele não tem como retribuir a Deus proporcionalmente ao favor paternal que ele provou. Nós não temos como pagar ao Senhor por todos os benefícios que Ele nos tem feito. O que daremos, irmãos? Aquele que criou o ouro e a prata. Foi Ele quem criou, Ele é dono de tudo. O que daremos àquele que tudo tem em suas mãos, que tudo pode? O salmista então decide tomar algumas atitudes para demonstrar gratidão ao Senhor, já que não poderia pagar ao Senhor por tantos benefícios concedidos. Então o salmista decide demonstrar gratidão com algumas resoluções. São 3. A primeira, o salmista resolveu celebrar a salvação oferecida pelo Senhor. Volte ao verso 13, na parte A, o salmista diz: tomarei o cálice da salvação. Quem lia esse salmo, ou quem o cantava, sabia do que o salmista estava dizendo. De uma prática muito comum entre os judeus, de apresentar um cálice de vinho derramado nas cerimônias de gratidão ao Senhor pelo livramento operado. Agora o salmista diz: eu quero tomar o cálice que me lembra da salvação operada. Nós, os crentes, quando tomamos o cálice na ceia do Senhor, o que estamos dizendo? O Senhor operou um grande livramento. Ele se colocou em nosso lugar na cruz. Com o sangue dele, resgatou a nossa alma, que estava a caminho da perdição eterna. A iniciativa da salvação, irmãos, é do Senhor. 1 de João 4,19 nos lembra que nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Quem decidiu elaborar um plano infalível de salvação foi ele. Quem decidiu se fazer carne e vir a este mundo para nos salvar foi ele. Quem decidiu amar pecadores indignos do tão grande amor dele foi ele mesmo. Portanto, o salmista diz: eu quero reconhecer que sem o Senhor estaria perdido. Eu decido viver celebrando a salvação dele, o livramento do Senhor. Eu tomarei o cálice da salvação. Relembre, portanto, a maravilhosa graça de Deus em sua vida. Neste ano, porque Deus foi gracioso, você pôde enfrentar batalhas e chegar ao dia de hoje. Talvez você que me ouve, nesse ano, foi alcançado por Cristo e o confessou como seu Senhor e Salvador. Que ano importante! O ano de quem converteu-se a Cristo. Comemore os efeitos da graça de Deus em sua vida. Os efeitos da graça de Deus, irmãos, são extraordinários. Lembrar do alto valor que temos aos olhos de Deus, Ele nos amou. Lembrar que não estamos sozinhos em meio às lutas, Ele cuida de nós. Lembrar que o nosso futuro está nas mãos do Senhor, porque graciosamente Ele mantém seguros aqueles que a Ele pertencem. Anuncie esta graça a quem não conhece o seu Deus. Se você é grato ao Senhor por tudo que Ele tem sido e por tudo que tem feito em seu viver ao longo do ano de 2023, decida hoje, resolva em seu coração celebrar a salvação oferecida pelo Senhor. A segunda resolução do salmista é valorizar a obra do Senhor. O salmista reconheceu que o amor a Deus leva o servo de Deus a amar as coisas de Deus, a obra de Deus. Vejam o que ele diz no verso 14. Cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo. Eu quero adorar o Senhor, eu quero ofertar, eu quero sacrificar, mas farei isso no ambiente que o Senhor estabeleceu para adoração ao nome dele, na presença do povo do Senhor. Olhem para o verso 18, o salmista reafirma: eu cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de
todo o seu povo na casa do Senhor. Verso 19, nos átrios da casa do Senhor. Meus irmãos, devemos refletir sobre o amor do Senhor por sua igreja. Paulo, escrevendo aos Efésios, no capítulo 5, verso 25, diz que Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Se o Senhor amou a igreja, sendo ele santo, por que você, pecador, não amaria a igreja? Porque, irmãos, nesse tempo de cinismo, em que o ser humano acredita que o mundo gira em torno dele, e as pessoas precisam ser bajuladas, precisam ser acariciadas com palavras afáveis nas redes sociais, as pessoas estão dizendo o seguinte: eu não frequento igreja porque a igreja é um lugar de hipocrisia. Irmãos, quem diz isso é hipócrita, porque está dizendo: eu que não sou hipócrita, eu que não erro, eu que não peco, não quero ir naquele lugar. Irmãos, é um tempo de cinismo. Eu não quero ir à igreja porque tem muita gente errada na igreja. Meus irmãos, Cristo, santo como é, que nunca pecou, ama essa igreja. Por que pecadores diriam que não são capazes de amar a igreja? Há algo de errado em um pecador dizer que não é capaz de amar outros pecadores. Pois o único que poderia rejeitar pecadores os amou até o fim. Diz a palavra de Deus que Cristo, tendo amado os seus, amou-os até o fim. Eu estava estudando o texto que irei expor para os irmãos no domingo pela manhã e me encontrei com esse texto aqui, irmãos. João 13, verso 1. Tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até ao fim. Esse é o amor de Jesus por seu povo. Meus irmãos, devemos decidir, já que somos gratos ao Senhor, amar aquilo que o Senhor ama. E o Senhor ama a sua igreja. Então, decida que no próximo ano você participará ainda mais do que tem participado dos desafios da igreja de Jesus. Participe de todos os desafios missionários desta igreja. Uma igreja que não é missionária está começando a preparar o seu sepultamento, o seu enterro. Nós temos, por exemplo, 5 frentes missionárias desta igreja em 5 outras cidades. E eu vou mencionar para que os irmãos não esqueçam. Sabará, Nova Lima, no distrito de Águas Claras, Pedro Leopoldo, no distrito de Quinta do Sumidouro, Confins e Papagaios. 5 grandes oportunidades de início para que você participe dos desafios desta obra. Participe financeiramente. Irmãos, nós somos crentes batistas. Se existe um povo que não deve ter constrangimento ao falar de participação financeira na obra de Deus, é o povo batista. Porque nós não somos apelativos, irmãos. Porque nós não somos desmedidos quando falamos do assunto, falamos até pouco. Então, irmãos, devemos dizer isso aos crentes, que uma forma prática de demonstrar que amamos a igreja é participar do sustento da igreja de Jesus para que ela avance. Graças a Deus, porque muitos irmãos têm participado. Devemos também convidar pessoas para que venham aos cultos, para que participem dos pequenos grupos, para que estejam conosco. Devemos valorizar a obra de Deus, vivenciando o dia a dia dessa obra. Você pode vir ao culto da quinta-feira, venha, não fique em casa. Deixe a transmissão para quem realmente não pode vir. Será feita a transmissão do culto na internet para quem está em viagem. Mas você está na cidade e pode vir, venha, meu irmão. Você não perderá coisa alguma. Pelo contrário, ganhará muito. Participe de um pequeno grupo. Traga a sua Bíblia. Leia o boletim. Aquele boletim impresso que é custeado por sua igreja, que é preparado por uma equipe a cada 7 dias para informar, edificar e integrar você. É um exemplo prático. Valorize aquilo que sua igreja faz. Chegue pontualmente ao culto. Não deixe para chegar atrasado.
Deixa o atraso para o dia em que algo te surpreendeu. O pneu do carro furou, o transporte atrasou, alguém em casa estava doente. Mas faça com que seja um hábito chegar com antecedência aos cultos. Divulgue com as suas palavras, mas também com as suas ações, o que é a igreja do Senhor Jesus. A terceira resolução do salmista é andar no temor do Senhor. Salmo 116, no verso 13, parte B, ele diz: invocarei o nome do Senhor. No verso 17, parte B, diz de novo: invocarei o nome do Senhor. O salmista entendeu que a felicidade do servo de Deus resulta do vivo relacionamento com Deus. Então, meu irmão, decida, porque você é grato ao Senhor, que você vivenciará cada dia do novo ano em comunhão com o Senhor pela leitura da palavra e pela oração. Sabe aquela explicação simples que damos às crianças? É muito eficaz para nós. Quando lemos a palavra, Deus nos fala. Quando oramos, nós falamos ao Senhor. É muito simples a explicação, mas ela é valiosa para nos lembrarmos de relacionamento com Deus. Dê bom testemunho aos perdidos. Sofra o dano, recue, mas não permita que a sua vida, as suas palavras, as suas mensagens nas redes sociais façam com que pessoas caiam, desacreditem do Evangelho, desvalorizem a igreja. E submeta-se à orientação do Espírito Santo. Invocarei o nome do Senhor. Buscarei o Senhor. Submeta-se ao Espírito de Deus que tem falado às igrejas. Não seja como o povo de Israel, de dura cerviz, que segundo a palavra de Deus, sempre resistiu ao Espírito Santo. Irmãos, em 2024, podemos fazer do nosso viver um preito de gratidão a Deus. A visão do salmista inspirado, gratidão a Deus deve gerar em nós celebração da salvação, valorização da obra de Deus e vida no temor de Deus. Que Deus nos ajude a dizer como salmista: eu, por todos os benefícios que o Senhor me tem dado, darei ao Senhor isso aqui. Deus, pois, nos abençoe.